A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de poder ministrar sobre as nossas vidas um pouco mais da palavra de Deus. Esta palavra que tem sido alvo de transformação e alcance de muitas famílias que precisam de Deus. E hoje nós vamos estar ministrando mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical com a Família. E o tema não poderia ser outro senão a proteção da família. Nós queremos compartilhar uns com os outros para que este domingo seja um domingo de bênção nas famílias. Que a minha família seja abençoada, a sua família seja abençoada. E eu quero que neste momento você possa estar atento a tudo aquilo que Deus vai falar conosco através da sua palavra. E o tema é propício para esse momento de grandes dificuldades que a nossa nação está enfrentando e que as famílias estão sendo bombardeadas. Eu quero chamar você mais para perto para que a gente possa dar as nossas mãos e lutar em favor das famílias, principalmente a família de Deus na terra, que é a igreja. E nós somos a igreja de Deus, a família de Deus estabelecida aqui na terra. Amém? Vamos dar início à nossa lição muito maravilhosa deste domingo, que é o tema a proteção da família. Se você não tem essa revista, você pode anotar aí as referências, os pontos importantes dessa lição que retrata sobre a preocupação de Deus para com a nossa família. Nós precisamos proteger a nossa família. As famílias, nestes últimos tempos, têm sofrido grandes ataques, grandes perseguições, a fim de que elas possam estar cada vez mais distante daquilo que Deus projetou para ela. Por isso, essa lição de hoje ela vai ter como um grande objetivo de nos fortalecer através do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então o tema principal é a proteção da família. O nosso texto áureo dessa lição está lá em Salmos de número 128 e o verso de número 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só que maravilha o salmista poder deixar como herança para as famílias esse texto muito importante que diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A nossa verdade prática dessa lição diz assim: seja qual for a ameaça que a família cristã enfrente, estejamos certos de que, em Cristo, a vitória é certa. Glórias a Deus por essa verdade prática. É muito importante nós guardarmos esta verdade prática, porque ela é uma ferramenta que nós temos a respeito da nossa lição. Então ela diz aqui que, seja qual for a ameaça, não sabemos talvez que tipo de ameaça a sua família tem sofrido, não sabemos que tipo de ameaça a minha família tem enfrentado, a família dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, a família da sociedade em si tem enfrentado. Então, seja qual for a ameaça que as famílias estejam enfrentando, nós temos que ter a certeza de que em Cristo a vitória é certa, a vitória é garantida. Amém? A nossa leitura bíblica está lá em Salmo de número 128, versículo 1 até o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Você pode acompanhar aí na sua casa essa leitura muito maravilhosa que eu vou estar lendo aqui e você vai estar acompanhando aí. Amém? Desfrute desta lição que é um grande ensinamento para as nossas vidas. O Salmo 128, do verso 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa,
e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse texto aí, um texto muito maravilhoso, que o salmista escreveu a respeito da bem-aventurança daquele que teme ao Senhor, que confia nele. E ele faz aí um retrato da família, né, dentro do lar, a família cristã, a família que serve a Deus. Nosso maior objetivo dessa lição é despertar as famílias de um modo em geral a proteger e defender a origem da família. Amém? Não podemos abrir mão dessa origem maravilhosa. Por isso, essa nossa lição ela nos traz hoje alguns pontos muito importantes que nós vamos estar tratando aqui nesta lição. O primeiro deles são os ataques que as famílias têm sofrido. Então nós vamos citar aqui 3 dos ataques que as famílias têm sofrido. O primeiro deles é o relativismo moral. O que vem a ser esse relativismo moral? Olha só o que diz aqui dentro do texto de Isaías, no capítulo 5 e o versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. Olha só, o texto de Isaías, o profeta, que Deus levantou para trazer essa mensagem à nação de Israel, ele está relacionado ao relativismo que tem atacado as famílias. O relativismo moral é quando uma forma doutrinária e de ensino diz que não existe a verdade absoluta e que tudo é relativo. As pessoas elas criam certas doutrinas aonde muitas das famílias elas estão à mercê desses ensinamentos e elas acabam se deixando levar. E por esse relativismo moral, as famílias elas vão perdendo a sua cultura, a sua tradição e aí vão se perdendo em um mar de esquecimento, porque as pessoas, as gerações, elas vão se passando e as novas gerações que vão surgindo, elas desconhecem completamente os verdadeiros ensinamentos e elas vão aprendendo de forma equivocada. Por isso que esse ataque do relativismo moral é muito perigoso e Deus ele nos leva a um conhecimento quanto a isso através desta palavra de Isaías, dizendo ai daqueles que estão praticando esse relativismo moral e que distorcem a verdade de Deus e muitas das vezes transformando as verdades em mentiras e as mentiras em verdade. Eles serão penalizados severamente. Então olha só, para que a nossa família ela não seja penalizada por conta do relativismo moral, é importante que nós venhamos desenvolver uma defesa, e essa defesa ela só pode acontecer através da palavra de Deus, do verdadeiro ensinamento. Então por isso que nós estamos aqui trazendo esse conhecimento, para que nós venhamos então desenvolver essa defesa da nossa família, que nós venhamos então desenvolver através do conhecimento da palavra de Deus, essa imunidade para a família, que nós venhamos defender a nossa origem, defender a nossa cultura e defender a nossa moral para com a nossa família. Amém? Então precisamos entender a respeito deste relativismo moral. O segundo ataque que nós conhecemos aqui na nossa lição é a respeito dos valores anticristãos. Um segundo ataque violento que o inimigo das nossas almas, das nossas famílias, eles utilizam, conforme lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 3, nós já aprendemos que apesar das famílias estão perdendo esses valores por diversas razões, precisamos tomar atitudes que venham trazer esses valores originais para a nossa família. Quando tudo começou, quando nós começamos a construir, a sonhar a respeito da família, nós precisamos então resgatar
E olha só o que diz em 1 João capítulo 4 e o versículo 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que agora está no mundo. Olha só, muito cuidado quando nós depararmos com certas situações que venham atacar os nossos valores cristãos. Muitas das vezes esses valores eles são introduzidos de forma sorrateira que nós não percebemos e a gente então passa a ser um alvo de desgaste na nossa família. Então nós precisamos criar uma forma, uma barreira através do verdadeiro conhecimento, de forma que esses valores cristãos possam permanecer. O louvor, a oração, a adoração, a educação, né? As orientações dentro da família, que é muito importante. Então João, ele está alertando isso aí, que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, olha só, né? Ele vem com uma forma de fazer com que a igreja, como uma família, perca esses valores de conhecimento. Então, uma forma que João está dizendo aí é que nós venhamos buscar o verdadeiro discernimento de espírito, para que a gente possa entender quando um conhecimento, um ensino, um louvor, uma música, ela venha de forma distorcida, fazendo com que a gente perca os nossos valores cristãos. Nós precisamos então reconhecer que esse espírito não é de Deus, esse comportamento não é de Deus, essa atitude não é de Deus e logo então precisamos deletar, descartar, para que a nossa família não seja destruída através desse ataque. Quer ver um terceiro ataque contra a família? São as ideologias mundanas. Olha só, muito cuidado com as ideologias que são pregadas nas escolas. Existem muitas igrejas, muitos líderes religiosos que estão pregando uma nova ideologia, e essa ideologia é mundana, muitas das vezes trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. E aí a gente acaba se perdendo dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado com essas ideologias. E olha só o que diz 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que esse termo ele pode ser conhecido de diversas formas, né? De diversas formas. Então, por isso, ele vem camuflado e a gente precisa estar atento para não sermos enganados por esses falsos ensinamentos. Aí, a gente pode se perguntar, essa ideologia mundana, ela é atual? Ela é moderna? Não, ela já existia há muito tempo. Ela já perseguia a igreja, ela já perseguia os apóstolos, ela já perseguia aqueles que tinham o desejo de servir a Deus, e as famílias então passavam a ser atacadas e muitas das vezes alvo de críticas. Então, Paulo escreveu a Timóteo, orientando ele para que ele não se perdesse nessa ideologia mundana. Por isso, olha só aí, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 14 até o versículo de número 17. Paulo dizendo assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes instruído, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo falando isso para Timóteo. E que desde a tua infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, Paulo já estava instruindo Timóteo que ele não se perdesse com falsos ensinos, com essas ideologias, pessoas que estavam lá dentro da igreja querendo distorcer os ensinamentos, distorcer as primeiras instruções que foram dadas por Paulo. Eles então estavam se perdendo e Timóteo estava quase que sem saber o que fazer. Paulo escreve para ele dizendo, tu, porém, se eles quiserem se perder, se eles quiserem desaparecer nas suas ideologias, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então não permita
que a sua família se perca nas novas ideologias. Cuidado quando os seus filhos chegarem da escola com outros ensinamentos distorcidos, muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes na faculdade, às vezes nas redes sociais. Há muitos estudos aí, né, nas redes sociais que estão completamente distorcidos do verdadeiro ensinamento bíblico. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste. Muito cuidado, e é essa forma que nós vamos blindar a nossa família para que possa vencer esse alvo de ataque. A igreja ela não vai ficar imune aos ataques. A sua família não vai ficar imune aos ataques. Sempre serão atacados. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar sofrendo ataques contra a nossa família. Então, por isso que Paulo orientou Timóteo para que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido. Amém? Então, deu para você entender aí os 3 ataques principais que a família sofre. Então, é importante nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos o nosso entendimento e dedicar esforço para que a família seja protegida, que esse é o tema principal da nossa lição, a proteção da família. Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição, que é muito importante dentro do tema proteção da família, é a proteção do lar. O lar é o melhor lugar para se estar. O lar é um reflexo daquilo que é a igreja. O lar é o local principal onde a família se concentra, onde a família se forma, onde a família se reúne, é onde você dorme, é onde você se alimenta, é onde você desfruta dos melhores momentos, é dentro do seu lar. E o lar, muitas das vezes, é diferente de uma casa. Tem pessoas que têm uma casa, que têm um melhor patrimônio, mas o maior patrimônio é a família que deve estar dentro do lar. Olha só, qual é a melhor forma de proteger o lar? Qual é a melhor defesa de proteção do lar? É que esse lar, ele tem que depender de Deus. O lar não depende apenas de quem está lá dentro, de quem construiu, de quem formou, não. Olha só o que o Salmo de número 127 e o verso de número 1 fala a respeito do lar. O que é o lar que depende de Deus? Diz o Salmo 127 e o verso de número 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só, o salmista ele vem nos alertar que se o Senhor, Deus, que é o Criador de todas as coisas, se ele não edificar, o que é edificar? É formar uma base construtiva. Se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pode ser o melhor pai, pode ser a melhor mãe, pode ter o melhor trabalho, pode ter o melhor recurso financeiro, pode ter o melhor de tudo dentro de uma casa, mas se o Senhor, se Deus não edificar, se não for Ele o construtor, em vão trabalham os que edificam. Então é importante que Deus ele tenha um altar dentro do lar. Para quê? Para que ele seja reconhecido, para que ele seja adorado, para que ele tenha o primeiro e o último lugar dentro dessa família, para que as pessoas, ao passarem na frente do seu lar, eles possam saber que Deus está ali, que tudo que você tem, que tudo que você construiu, foi Deus que deu a condição. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, veja só, que depois de proteger o seu lar contra os ataques contra a família, o seu lar também precisa estar protegido, e a forma de proteger o seu lar é fazer com que o seu lar seja dependente de Deus. Quer ver a segunda forma de proteger o seu lar? É fazer com que o casal
possa ser participante. O lar depende do casal. O casal que se forma, o marido e a mulher, conforme aí o Salmo 128, diz que o casal é a peça fundamental para a proteção do lar. Olha só o que diz o Salmo 128 e o verso de número 2 e 3. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha só, o que seria um lar onde um casal não se preocupasse com a provisão desse lar? O alimento, a construção. O que seria do lar se o casal não se entendesse e não trabalhassem juntos para um bem-estar social? Diz ainda o texto, a tua mulher será como uma videira frutífera, olha só, prazerosamente dando fruto. E diz aqui que os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, olha só. Imagine só que os seus filhos darão orgulho, gosto, sabor para o seu lar, para a sua família. Isso aí é um retrato de uma família estruturada. Isso mostra um quadro de união e convivência familiar. Então, a proteção do lar também depende do casal. Não é só se juntar, morar junto, ter os seus filhos e permitir com que eles sejam criados conforme o tempo. Não, isso aí está completamente fora da visão de Deus. Não é isso que Deus quer para a família. Então, olha só, a proteção do seu lar depende de você, como líder da casa, como marido, como esposo, e de você, como mulher, e também dos seus filhos. Seus filhos dependem de você e um depende do outro. Então, por isso que é muito importante que o lar esteja protegido dentro do esforço do casal. Amém? O terceiro ponto dessa proteção do lar, ele está relacionado também a que o lar depende da proteção de todos. Todos precisam trabalhar em favor dessa proteção. Olha só o que diz aqui o Salmo de número 119 e o versículo de número 11. Um texto muito maravilhoso, onde mostra que a proteção do lar depende de todos. Diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só o que o salmista está dizendo isso aqui para as famílias, para a igreja. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Toda a família, não só o marido, muitas das vezes o marido ele já enfrenta luta, dificuldade para seguir a sua vida cristã. Às vezes é a esposa, às vezes são os filhos que vão à igreja, mas os pais não vão, e assim sucessivamente, e acaba trazendo muitos transtornos. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela precisa estar no coração de todos. Isso quer dizer que todos devem ter o mesmo pensamento, a mesma visão, para que a família seja protegida. Olha só o terceiro tópico da nossa lição, que é a proteção da família. Ela é prioritária. Como é que a família vem ser prioritária para que ela tenha proteção? Ou seja, priorizar a família. A família nunca pode ficar em segundo plano. Tudo o que se fizer, projetar, sonhar, deverá ser priorizado a família. Às vezes queremos resolver os problemas externos e nunca temos tempo para resolver os problemas da nossa família. Vamos ver lá o que diz em Malaquias capítulo 4 e o versículo de número 6, que fala a respeito da prioridade da família. Diz assim o verso: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, é por isso que muitas pessoas, muitas famílias têm sofrido, porque não têm guardado a palavra no coração e não têm se convertido. Converter quer dizer mudar o rumo, mudar a direção. De repente alguma coisa está dando errado aí no desenvolvimento da família. É importante frear, parar e voltar. Muda o rumo, muda a direção que está seguindo e começa tudo de novo.
Começa a projetar, começa a construir para que tudo dê certo. Diz aí em Apocalipse, olha para onde tu caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. No começo da estruturação da família, não era sonhos, projetos? Então, alguma coisa deu errado? Então vamos voltar e vamos começar tudo de novo para que a nossa família esteja protegida e esteja dentro da visão dos olhos de Deus. Em segundo ponto, da prioridade da família, envolve o ensinamento dos princípios. A melhor forma de proteger a família é através do ensinamento verdadeiro. Não é historinhas, enganações, não, é falar a verdade. Ter aquele momento de instrução, aquele momento de orientação. Olha só o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Não existe outra forma de nós ensinarmos a nossa família se não for através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma. A palavra de Deus, ela é o remédio para as nossas feridas, feridas da alma, feridas do sentimento, feridas do coração. Não adianta agir pela emoção ou pela razão, que não vai chegar a uma conclusão, a um objetivo final. Nós precisamos utilizar a palavra de Deus porque ela é divinamente inspirada e pronta para ensinar. E para fazer com que aquele que medita, aquele que se alimenta dela, possa trilhar pelo caminho da justiça. Você pode dizer amém por isso? Então, é importante que a gente possa priorizar a família, envolvendo também esse momento de ensino, esse momento de orientação. O terceiro tópico aí para a prioridade da família possa estar protegida, ela envolve o tempo e a comunicação. Olha só, o tempo e a comunicação são dois caminhos paralelos para que a família possa ser protegida. Muitas das vezes não temos tempo e nem tampouco comunicação. As pessoas não separam tempo e as pessoas não se comunicam. Então olha só, todo o tempo é precioso para investir na proteção da família. Olha só o que diz o texto de Deuteronômio no capítulo 6 e o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Vamos lá, se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar o texto que nós estamos citando. Diz assim, olha, e estas palavras, olha só, Deus falando para Moisés e Moisés transmitindo ao povo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, olha só, e delas falarás, olha só as formas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Quem é que ensina algo de forma corriqueira? Ninguém. Por isso é importante o tempo para que você possa ensinar os seus filhos. Aonde? Assentado, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Para que isso aconteça, é fundamental ter tempo. E quando você separa tempo para isso, você obviamente terá o tempo para se comunicar e ensinar. Então Deus ensinou a Moisés para que Moisés pudesse ensinar o povo, dizendo essas palavras que hoje te ordeno, essa lei, essas orientações que são bom para a tua vida, para a tua família, você vai guardar no teu coração, elas estarão no teu coração. O coração é o centro de todas as emoções, é o centro do sentimento. E o sentimento da família é estar protegida, guardada. Mas isso vai acontecer quando separarmos tempo para ensinar nossos filhos, nossos netos, assentado na casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Meu irmão, não existe outra forma melhor de proteger a nossa família. Você observou que no decorrer de toda essa lição, a palavra de Deus, ela é a ferramenta principal? Quando nós falamos da palavra de Deus, nós incluímos também a adoração, nós incluímos a oração, nós incluímos o louvor, nós incluímos o jejum, a consagração, para que a nossa família seja guardada e protegida. Amém? Olha o que diz aqui a nossa aplicação
pessoal da nossa lição. O maior desafio para um casal cristão, olha só, quando se fala em casal cristão, se fala do começo da família, porque depois de um casal vem os filhos, depois dos filhos vem os netos, os bisnetos e assim sucessivamente, mas o casal é o ponto de partida para que a família seja formada. Então, o maior desafio para um casal cristão sempre é o de criar uma cultura familiar baseada em valores espirituais que seja mais forte e tenha mais influência em seus filhos do que qualquer outra cultura mundana. Este é o maior antídoto contra as ameaças mundanas dirigidas à família. Então, olha só, o maior desafio da nossa família, o nosso maior desafio como casal, como marido, como esposa, é fazer com que possa se criar uma cultura familiar baseada em valores espirituais, de forma que a gente possa proteger a nossa família para que não venha nenhum ataque e venha então ferir a nossa família. O que nós queremos com essa lição é despertar em cada um de nós o interesse em proteger a nossa família. Não permita que tudo que você aprendeu, tudo que lhe foi ensinado, venha se perder no decorrer do tempo, para que você possa, lá no futuro, depois sentir saudade de tudo que você aprendeu. Depois que os tempos passarem e vir os tempos de aflições, você vai olhar para trás e vai dizer assim, olha só o tempo que nós perdemos, olha só as coisas boas que nós vivemos e agora se transformou uma história, se transformou aí um museu de lembranças. Não permita. Viva dia após dia a proteger a sua família com a palavra de Deus, conduzindo seus filhos ao caminho do Senhor, ensinando a eles a forma de servir a Deus, de se comportar dentro da igreja, que é o local onde todas as famílias se reúnem. Ensine os seus filhos como ofertar a Deus, ensine os seus filhos como ler a Bíblia, ensine os seus filhos os louvores que nos aproximam de Deus, ensine os seus filhos a maneira correta de servir a Deus. E aí a gente vai poder crescer como família, como igreja de Deus na terra, porque Deus tem grandes propósitos para toda a família. Amém? Eu quero que essa lição ela seja uma lição de alimento, que você possa depois rever esse estudo várias vezes com a sua família e você possa então estar junto como família, adorando a Deus, servindo a Deus. Assim, você e sua família serão abençoadas e felizes. Amém? Eu quero orar junto com você nesse momento. Quero orar pela sua família e quero que você ore pela minha família, para que as nossas famílias sejam abençoadas. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelas famílias, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças, Senhor, pelos louvores entoados, te damos graças, Senhor amado, pelo momento, a igreja na terra, dos momentos que nós nos reunimos como família, para louvar, glorificar e exaltar ao teu santo nome. Eu oro, Senhor, por esta família que está orando junto comigo neste momento. Abençoa a família, abençoa esse lar, abençoa a minha família, abençoa o meu lar, Senhor, para que juntos possamos ser uma família abençoada pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, se alguma dessas famílias estão em crise, estão sendo atacadas, bombardeadas, nós te pedimos, Senhor, entra com providência e ministra sobre elas a paz, ministra sobre ela a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer que, independente dos ataques, independente das situações, nós seremos uma família blindada em o nome do Senhor Jesus. Agora,
Bata no seu peito e diga: eu mais você é igual a Jesus. É isso que Deus quer para mim e para você. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.